Olá, no Em Pauta de hoje a gente conversa com o vereador Luiz Rossini, do PV, que também é presidente da Comissão de Meio Ambiente, aqui da Câmara dos Vereadores de Campinas. E um dos assuntos do programa de hoje é a moção de apelo ao governo de Minas, ao governo federal, ao Judiciário e também ao Ministério Público, que pede rigor nas investigações da tragédia de Brumadinho. Vamos lá? Gabinete 23 do vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, hoje no programa Em Pauta. Vamos lá? Já estamos aqui no gabinete do vereador Luiz Rossini, do PV. Vereador, muito obrigado por receber a nossa equipe para mais um Em Pauta. Obrigado. Eu é que agradeço, é sempre uma oportunidade de poder prestar contas do mandato, né? Bom, vereador, então a gente vai começar falando de meio ambiente. Na primeira reunião do ano, o senhor fez uma moção de apelo, apresentou uma moção aos governos federal, de Minas Gerais, ao Judiciário e ao Ministério Público, pedindo uma apuração rigorosa no caso Brumadinho. Lembrando que o senhor é o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente aqui da Câmara dos Vereadores de Campinas. Como é que o senhor vê essa tragédia toda que ocorreu no começo desse ano em Brumadinho, hein, vereador? Bem, além da indignação, revolta, né, a gente não pode analisar isso como um acidente. Na verdade, isso é consequência de uma negligência, né, continuada que a gente vê com relação tanto ao licenciamento quanto à fiscalização de empreendimentos dessa natureza, das barragens. O evento de Mariana, por si só, já deveria ter sido motivo para rever toda essa relação do governo com o setor privado, da sociedade, com esse tipo de exploração de minério, né, com essa atividade. Passado 3 anos quase de Mariana, a gente vê essa de Brumadinho, quer dizer, uma tragédia anunciada, e pelos relatos a gente percebe que havia, inclusive, estudos que apontavam falhas, apesar de ter sido licenciada, autorizada a Vale a ampliar a capacidade daquele reservatório, mas a gente percebe que isso foi feito não observando os parâmetros técnicos e a preocupação com a vida e com as consequências. Então, a gente não pode admitir que esse tipo de situação continue no país, né? Além do número de vidas que foram perdidas lá, que isso é algo que você não recupera mais, é um prejuízo que você não consegue nem mensurar, o impacto para o meio ambiente é outro que a gente não consegue também contabilizar. E isso não pode passar impunemente. Não pode, ao final do processo, vamos indenizar, fazer alguma coisa, rever legislação, e nada acontecer com quem tenha, direto ou indiretamente, responsabilidade com isso. Principalmente as vítimas. Por isso que o senhor pede essa apuração rigorosa, porque na sua moção há também da apuração o ressarcimento a essas vítimas. Sim. E ao meio ambiente, ou seja, ao governo. Claro. Não, a primeira coisa, se a gente quiser acabar com esse estado de coisas, a gente precisa responsabilizar do presidente da Vale ao engenheiro que assinou o laudo. Ele precisa ser chamado civil e responsabilidade civil e criminalmente, se constatada a culpa, né? Ainda que não dolosa, mas assim, porque a partir daí, na hora que as pessoas perceberem que podem ser presas por prevaricar, por ser complacente com algo que possa resultar em acidentes como esse, eu acho que a gente vai mudar o comportamento, tanto dos agentes do poder público, como também dos agentes ou dos profissionais que trabalham no setor privado. Então esse caso precisa ser emblemático e, apesar de todo o dano que já foi causado, que sirva de lição para que não se aconteça mais. E a responsabilização, para mim, é um fato assim, fundamental, se a gente quiser mudar consciência e comportamento. E assim, né, o vereador, as coisas vão se tornando públicas aos poucos, né? Que nem, por exemplo, um laudo de vistoria que foi feito em 2018, no córrego lá do Fundão, aponta detectou problema no sistema de drenagem da estrutura. Ou seja, havia perigo, havia risco, e mesmo assim nenhuma atitude foi tomada. Agora, isso tudo
Óbvio, a gente fala de vítimas, são mais de 100 mortos, inúmeros desaparecidos também, e essas famílias, o trauma para o resto da vida de quem ficou. Agora, o meio ambiente também sofre demais e parte do rio Paraopeba já morreu. Quer dizer, então afeta todo o ecossistema, todo o bioma, e é uma situação que agora, para o meio ambiente, são anos e anos e anos. E inclusive, biólogos já alertaram que a gente vai ter um problema sério de dengue, de febre amarela, em decorrência de um acidente como esse. Claro. Primeiro assim, aquele ecossistema, né, que vai estar morto e afetado, vai provocar um desequilíbrio ecológico naquele local, com consequências até para a saúde pública, né? Porque nós podemos ter proliferação de insetos, né? Há uma alteração da biodiversidade local, isso pode propiciar a proliferação de determinada espécie, como os mosquitos, os vetores de febre amarela. Como houve em Mariana, né? Como houve. Então, assim, além de tudo que aconteceu com as vítimas, com a família, a dor, a tragédia, né? O que virá é uma coisa que a gente não consegue mensurar ainda, né? Portanto, a gente não pode achar que isso foi uma fatalidade do destino, né? Isso foi irresponsabilidade humana. E isso precisa ser apurado e responsabilizado. Bom, vereador, agora também tem sua autoria um projeto de lei que institui no município o programa Mais Árvores, Mais Qualidade de Vida. Queria saber, primeiramente, qual foi o objetivo desse programa, até porque, levando em conta o déficit de árvores no município de Campinas, é muito grande, né, o déficit aí de árvores. Na verdade, o projeto ele tem assim, o principal objetivo de tentar motivar, né, a população a participar do plantio de árvores, né? A prefeitura poderia, numa ação unilateral, fazer um programa de plantio e com viveiro, adquirir mudas e plantando nessas regiões que possuem déficit de árvore. Mas a gente quer o envolvimento da população, ou seja, que ela primeiro solicite, que a comunidade de uma rua, de uma região, se organize para participar do plantio. E a partir do plantio, que assuma também a responsabilidade de zelar por aquelas mudas que forem plantadas, cuidar para que ela não morra, até regar, né? Porque a partir disso, eu acho que a gente vai mostrando para as pessoas que a árvore ela tem um papel fundamental para a qualidade de vida, né? Então a árvore, se você mora numa região arborizada, ela ajuda a regular o microclima, a temperatura é mais amena, né? A umidade relativa do ar aumenta. Além do aspecto estético, ela é abrigo também para a fauna, né? Aves, pequenos mamíferos. E é isso que a gente precisa. Então, a partir do envolvimento da população, desenvolver essa consciência da importância, inclusive da preservação da árvore, e permitir que se nós citarmos duas regiões de Campinas, Ouro Verde, Distrito do Ouro Verde, Distrito de Campo Grande, hoje elas possuem uma quantidade inferior àquilo preconizado pela ONU do ponto de vista de área verde por habitante. São as duas menos arborizadas da cidade. Principalmente elas. Desenvolveram demais, densamente populacionadas, né, povoadas e com poucas árvores. Só para você ter uma ideia, até saiu uma reportagem recente aí nos jornais de Campinas, ali forma o que eles chamam de ilha de calor. Numa tarde ensolarada de verão, a temperatura nessas regiões muitas vezes chega a ficar 3, 4 graus acima do que a temperatura, por exemplo, da região de Sousas, Barão Geraldo, que é densamente arborizada. Então o conforto térmico, o desgaste para aquela população é muito maior. Se você devolver essa cobertura arbórea, né, você vai perceber que isso vai impactar na qualidade de vida das pessoas. A região vai ficar mais fresca, menos quente. E só uma rua que tenha árvores, por exemplo, até a deterioração do asfalto do pavimento demora mais, né? Porque aquele sol direto esquentando, inclusive o desgaste da pavimentação aumenta, entre outras coisas. Então a ideia a gente sabe que existe um déficit, estimular o plantio, mas que esse plantio seja feito junto com esse processo de envolvimento e participação da população para criar essa consciência ambiental e ecológica que é tão necessária. A partir da árvore, do cuidado, do zelo, eu imagino que a comunidade local vai começar a se preocupar e cuidar melhor do espaço onde ela vive, né?
não jogar lixo, né? Não depredar a própria árvore, né? Não maltratar os animais. Né? Eu acho que a gente pode ter uma mudança de comportamento e motivar uma atitude cidadã de respeito ao meio ambiente a partir dessa iniciativa. Pois é, vereador, porque assim, então precisa haver conscientização, o engajamento, agora também alguém promover esse engajamento dessa população, principalmente nesses 2 bairros. E aí, de que forma que isso poderia ser feito? Eu acho que depois de aprovada a lei, a gente vai procurar fazer uma grande campanha de divulgação. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura Municipal possui um viveiro ali no Parque Xangri-Lá, né, que produz milhares de muda, e num levantamento feito, as pessoas que vão lá procurar muda para plantar, é uma procura muito pequena. As pessoas nem sabem que existe o viveiro e às vezes que teria esse direito de ter acesso à muda gratuita, né? Então, a divulgação olha, participe do programa Mais Árvore, Mais Qualidade de Vida. Organize os seus vizinhos, a sua família, né? A gente está pedindo para que ela seja feita uma solicitação através de um abaixo-assinado, indicando a rua. E na ordem que for chegando as solicitações, o DPJ, obviamente na medida da disponibilidade de árvores, organizaria esse plantio. Como? Vai lá, abre os berços, né? As espécies, obviamente, que vão ser disponibilizadas são as espécies adequadas para o meio urbano, são aquelas que já estão listadas no Guia de Arborização Urbana de Campinas, né? Para não ter plantio de árvore que às vezes amanhã pode dar problema. Tipo de raiz inadequada. Sim, tamanho, enfim. Então o DPJ se encarrega disso, né? Disponibilizar a muda, fazer a abertura. Aí num dia pré-determinado a gente convoca os moradores, pai, mãe, avô, filho, neto, né? Você imagina a família toda reunida plantando uma árvore na frente da sua casa. Eu acho que isso é um ato simbólico que primeiro as crianças vão levar isso como ensinamento, né? Tem consequências. Com certeza. Isso certamente vai determinar a formação de cidadãos com uma outra consciência com relação ao meio ambiente. Até porque, vereador, o número realmente é assustador. Um déficit, o levantamento é da própria administração, de 400 mil árvores. Então, isso é um reflexo de um crescimento, talvez até desorganizado, de algumas áreas do município. Sem dúvida. Né? Bom, e aí o senhor foi eleito novamente como o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente aqui da Câmara dos Vereadores de Campinas. E de que forma que o senhor pretende agora trabalhar, levar mais e mais ações para o município, para o cidadão e também com relação às fiscalizações, vereador? Primeiro, vale lembrar que a Comissão de Meio Ambiente, ela produziu nos últimos anos muitos debates importantes, inclusive que foram base para melhoria da legislação ambiental no município de Campinas. Campinas hoje é uma referência do ponto de vista de legislação ambiental, né, para o Brasil, né? Por exemplo, a lei que cria o PAS, né, o Pagamento Ambiental de Serviços Prestados, para você remunerar proprietários rurais que mantêm preservadas as nascentes ou as matas ciliares, né? Porque aquela preservação traz um benefício para quem mora no meio urbano. Isso é inovador, é uma das primeiras cidades com mais de 1 milhão de habitantes que adota esse tipo de iniciativa, de lei. A lei de política de educação ambiental, né, o mapa de áreas verdes, então tem muita coisa acontecendo, né, com a participação, debate, discussão na Comissão de Meio Ambiente. Nós temos novos desafios, por exemplo, a questão da política municipal de resíduo é algo que ainda precisa ser concretizada. O aterro Delta, que está paralisado, né, para onde a gente enviava todo o lixo doméstico de Campinas, cerca de 800 toneladas, 800 a 1.000 toneladas dia, que é o lixo que a gente produz na nossa cidade. Como não pode ir para o Delta, está indo para um aterro no município vizinho, Paulínia. São 52 milhões, 52 milhões de reais ano nesse processo de transporte e tratamento, né, impactando não só Campinas, no Comboio, mas outros municípios, Hortolândia, Sumaré, próprio Paulínia, são 50. Tem muito município, né? Então, a gente precisa resolver essa questão. Existe um projeto que está em fase final de elaboração pelo Poder Público,
de uma PPP, chamada PPP do lixo, que é uma solução definitiva, de acordo com a legislação federal, né, para resolver o problema do resíduo de Campinas. Então, essa é uma preocupação. Obviamente que a gente quer focar, porque é uma responsabilidade séria e Campinas precisa fazer o melhor tratamento do lixo que produz, né? Então, é só para dar um exemplo do que a gente pretende fazer nesse ano na comissão. Tá bom. Vereador, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, por ter participado do programa Em Pauta. Eu é que agradeço, é uma oportunidade sempre de falar um pouco das ações do mandato do vereador, prestar contas, dar satisfação à cidade de Campinas. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. E termina aqui mais um programa Em Pauta. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.